Que história! Personal trainer espanca morador de rua que estava tendo relação com a esposa dele dentro do carro. Kátia Gomes. Pois é, malta, olha, não se fala de outra coisa a não ser isso aqui em Planaltina. Esse caso foi na semana passada, mas só agora as imagens das câmeras de segurança registraram, foram divulgadas e mostram o exato momento em que o personal trainer agride esse morador de rua. Não se sabe ao certo o que aconteceu, se essa mulher foi estuprada ou se ela teve relação sexual consentida. Segundo o personal trainer, a mulher estava em surto psicótico. Daqui a pouquinho a gente volta com todos os detalhes desse caso. Precisamos entender se ela estava em surto psicótico, se ela concordou com a relação sexual, se o morador de rua de fato a estuprou ou se esteve ali porque ela autorizou e se ele está bem de saúde depois de ter sido espancado por esse homem que agiu ali, segundo ele, na tentativa de defender a esposa. Muitos detalhes para a gente descobrir já já. E mais, mãe de criança com deficiência passa por apuros na hora de estacionar. O motorista que estava na vaga de deficiente na frente dela se recusou a sair do lugar. Maicon Leão. Um papelão daqueles, viu, Malta? Além de estar estacionado no lugar proibido, que não era dedicado a ele, esse motorista ainda se recusou a sair quando a mãe pediu. Arrumou uma verdadeira confusão, disse que não adiantava chamar nem polícia, nem Detran. A gente vai repercutir esse caso daqui a pouco, viu? Obrigado, Maicon. Na pandemia, milhares de homens não cumpriram com uma responsabilidade básica: botar o nome na certidão do filho. Os reconhecimentos de paternidade diminuíram no Brasil durante a pandemia. Quase 30% na comparação entre 2019 e o ano passado. A região norte concentra o maior número de crianças com pais ausentes. Vamos ver também a decisão difícil demais. Na guerra, ir embora ou ficar? Sim, Vladimir ficou. Ele é russo, filho de pai ucraniano, mas tem cidadania brasileira, porque aqui viveu desde os 5 anos de idade. Não gostaria de abandonar o país simplesmente dessa forma, simplesmente pegar a minha mochila, colocar nas costas e ir embora. Eu acho que esse país fez muito por mim. O SBT Brasília, primeira edição, já começou. Hoje é Dia do Consumidor. E quase metade da população adulta da região centro-oeste, onde a gente mora, está inadimplente, ou seja, quase metade das pessoas estão no vermelho. São cerca de 25 bilhões de reais em dívida. O Distrito Federal está no topo dessa lista. E acreditem, não é com juro de cartão de crédito, não. Para ajudar essas pessoas a sair do vermelho, a Serasa e o Procon DF estão promovendo 2 feirões. Francinete é comerciante. Dona de um barzinho no Riacho Fundo 1, ela conta que durante a pandemia perdeu o controle das despesas e já acumula uma dívida que passa de R$10 mil. Tem água, tem luz, tem imposto, muita coisa, boleto. O Distrito Federal tem atualmente mais de 1 milhão de inadimplentes. Cada pessoa deve, em média, R$6 mil. O principal tipo de dívida do DF é com dívidas básicas, por exemplo, água, luz, telefone, gás e também o que é muito expressivo são bancos e cartões de crédito. De acordo com a Serasa, de janeiro de 2020 até agora, aumentou em 13% o número de devedores no país. Já são pelo menos 65 milhões de brasileiros inadimplentes. Por causa disso, o feirão Limpa Nome, que ocorre normalmente em novembro de cada ano, já começou e vai até o dia 31 de março, de forma emergencial. Os descontos são de até 99% nos juros das dívidas. O devedor pode parcelar em até 60 vezes, dependendo do caso, mas apenas despesas com empresas privadas. A Thalita, que precisava verificar pendências de IPTU, não conseguiu negociar na Serasa. Ela falou que é PGDF, então que ela não sabe dizer o que é, mas geralmente é IPTU, IPVA, alguma coisa que não foi paga. O atendimento presencial do feirão Limpa Nome é diretamente na agência da Serasa no Venâncio 2000, mas a ideia é que os brasilienses resolvam tudo sem sair de casa. Tem que acessar o aplicativo e o site e verificar
se tem algum tipo de dívida para negociação. O Procon DF também está promovendo um mutirão de renegociação de dívidas que vai até sexta-feira, dia 18 de março, no Venâncio 2000. Por lá, o foco é nos débitos com operadoras de telefonia e com cartão do Banco BRB. Quando nós procuramos as empresas para fazerem parte desse mutirão, nós pedimos que elas deem condições diferenciadas, não são aquelas que são ofertadas comumente no dia a dia. Então, realmente, são benefícios que as empresas trazem nesse momento, né? Reduzindo o valor de juros, muitas vezes, inclusive, cancelando o valor as multas aplicadas e até mesmo o abatimento do valor principal dessa dívida. Este educador financeiro alerta que colocar as despesas, mesmo as mais básicas, no papel, pode ajudar a controlar melhor os gastos na hora de fugir do endividamento. A melhor forma de evitar esse tipo de situação é a organização financeira. O primeiro passo é entender para onde está indo o seu dinheiro. E a melhor forma de ter essa informação é anotando todos os seus gastos. Com isso em mãos, é hora de montar o seu orçamento doméstico, para que sirva como um mapa financeiro, evitando que gaste mais do que pode. É chatíssimo, né, a gente ter que anotar tudo, mas é necessário, viu? Principalmente quando a gente está com a corda no pescoço. Olha, a Serasa também tira dúvidas pelo telefone, tá? 0800 591 5161. O número está aqui embaixo para você na tela. E tem também, ó, 0800 591 5161. E tem a página na internet, o endereço é serasa.com.br/ensina/seu nome limpo. Tomara que você limpe seu nome. Deixa eu contar um caso aqui para vocês agora, assim, meio desesperador. Vou tentar resumir para você entender. Mas em uma palavra é desrespeito. Foi exatamente isso que aconteceu em Águas Claras ontem com uma mãe que estava levando o filho que tem deficiência para uma sessão de fisioterapia. Essa mulher queria estacionar o carro na vaga exclusiva para deficientes porque estava com o filho atrás. Esse é um direito dela. Só que a vaga estava ocupada por um funcionário de uma empresa de transporte que naquele momento descarregava uma encomenda no local e não queria sair de jeito nenhum da vaga. Mesmo quando a mulher foi até ele e explicou que estava com uma criança deficiente dentro do carro. Melhor do que eu contar aqui para vocês é vocês assistirem junto comigo o trecho do depoimento dessa mãe, a Thaís. Esse desabafo viralizou nas redes sociais. Hoje eu vim deixar o Miguel na fisioterapia e não tinha vagas aqui para estacionar debaixo do prédio. Aqui tem 4 vagas de deficiente. E em uma dessas vagas tinha uma estrada com um cara descarregando, não sei o que, descarregando alguma coisa. E eu pedi educadamente para que ele tirasse o carro dele, porque eu precisava estacionar para descer com o Miguel e a cadeira de rodas. E esse cara simplesmente falou que eu ia esperar ele descarregar as coisas dele, do trabalho, que eu falei pra ele que eu iria chamar o Detran, ele falou que eu podia chamar. Ele foi extremamente arrogante, extremamente grosso comigo, não quis sair da vaga, falou que eu podia chamar o Detran. Eu falei pra ele, tomara que ele nunca precise usar a vaga de deficiente. Ele falou que tomara mesmo, que ele nunca precise. E falou que eu ia esperar, que eu ia esperar ele descarregar, que ele não tinha onde estacionar o carro, que ele ia estacionar onde. E, enfim, simplesmente não quis sair. De tanto eu reclamar, de tanto eu falar que ele estava sendo mal educado, que ele estava sendo inconveniente, ele foi e tirou o carro. Como que fica a cabeça do Miguel dentro do carro, ouvindo tudo isso, vendo a mãe dele chorar, porque eu tô pedindo só o meu direito, que é de estacionar numa vaga de deficiente pro meu filho. O constrangimento que essa pessoa causou na gente, isso não pode ficar impune. Por essas e outras coisas que eu criei pânico de sair de casa. Porque eu tenho certeza que se não fosse uma mulher dentro do carro, que ele jamais agiria dessa forma. Cara, é um absurdo eu ter que pedir, suplicar pra pessoa sair da vaga de deficiente e a pessoa não querer sair, é um absurdo. Eu tenho que passar por isso, meu filho também. O pior de tudo é que tinha um monte de gente vendo isso e ninguém fazia nada. Nada, gente. As pessoas, elas, sei lá o que aconteceu com o ser humano, meu Deus. Eu tô tão cansada de ficar passando por essas coisas. Parece que é
uma coisa idiota, mas não é, gente. Só a gente que passa por isso que sabe como é. Eu não aguento mais. Ainda bem que hoje em dia tem rede social pra gente poder expor esse tipo de coisa. Ainda bem, Thaís, e ainda bem que o seu depoimento chegou até a gente e que a gente está podendo tratar desse assunto aqui mais uma vez. Esse homem que negou a vaga para a mãe de uma criança deficiente, ele estava errado em tantos aspectos que a gente não tem nem como discutir. Ainda que ele estivesse muito apressado, muito necessitado de usar aquilo ali, já estaria errado nessa situação. Como pode, a partir do pedido de uma mãe que está com a criança com deficiência dentro do carro, ainda assim ele se negar e tratar essa mulher com esse desrespeito? Isso é inaceitável, né? É você ver que a pessoa, mesmo estando errada, ela não pede desculpa e muda e fala: nossa, desculpa, eu nunca faço isso, fiz hoje, mas está aqui, a vaga é da senhora. Não, ainda resistiu. O repórter Maicon Leão foi até a casa dessa família para falar com eles, porque é um episódio lamentável, né, Maicon? Boa tarde para você. Exatamente, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Já estava errado. Ali, se ele tivesse pedido desculpas e saído, ele já tinha começado errado, mas provocar todo esse transtorno, esse trauma nessa mãe e também no Miguel, que tem apenas 8 anos, que como a gente viu no vídeo, ele estava no carro e presenciou toda essa situação, deixa essa mãe ainda mais chateada e mais abalada. Agora ela está um pouco mais calma, mas claro, traumatizada com a situação. A Thaís recebe a gente aqui na casa dela para falar sobre esse assunto. Obrigado, viu, Thaís? Mas mesmo passando esse tempo, você ainda está baqueada com essa situação? Sim, bastante. Eu fico muito nervosa na hora, né? É um trauma. Toda vez que eu vou estacionar o carro em alguma vaga, é sempre alguém ocupando que não precisa. E as pessoas, elas não entendem, elas não tiram, elas brigam mesmo e elas não respeitam o direito da gente. E me traumatiza todas as vezes, e o meu filho principalmente, que tem 8 anos e tenta me acalmar todas as vezes. Naquela hora que você chegou para esse motorista, era justamente para pedir que ele retirasse da vaga para que você estacionasse, como já aconteceu outras vezes, e sem problema alguns motoristas acabam tirando. Sim, algumas vezes tem pessoas que falam: não, tô saindo, já são educados. Mas dessa vez eu pedi com educação, cheguei e falei: moço, o senhor vai sair já? E ele simplesmente olhou para mim e virou as costas. Eu perguntei mais uma vez se ele iria sair, ele disse que não, que estava descarregando os materiais de trabalho dele, que ele não tinha de estacionar e que ele não ia sair. Aí eu falei: você prefere que eu chame o Detran? E ele falou: você pode chamar quem você quiser. Ele explicou que ele era uma vaga para deficiente e ele foi ficando cada vez mais nervoso. Acho que ele ficou nervoso porque ele viu que ele estava errado e ele não soube como agir. E ele viu que eu tinha credencial dentro do carro e eu expliquei. Eu falei: eu estou com o meu filho, que é cadeirante, ele está dentro do carro, eu preciso do espaço para tirar a cadeira dele e eu tenho fisioterapia agora, eu não posso esperar você tirar seus materiais. E ele foi ficando cada vez mais nervoso. E eu tive que esperar, fiquei no carro esperando e mesmo assim ele não tirou. De tanto eu reclamar, de tanto eu falar que ele estava sendo mal educado, aí ele falou: tá bom, vou tirar. Aí começou a guardar as coisas dele e entrou nervoso me xingando dentro do carro até que ele saiu. Ou seja, podia ter sido resolvido com um simples pedido de desculpa, não vai se repetir, ele preferiu te ofender. Sim, eu aceito as pessoas, eu sei que as pessoas erram, elas estacionam, às vezes não por mal, mas a pessoa sai e fala: desculpa, não vai acontecer de novo, tá tudo certo, ninguém precisa brigar por isso. Agora, a falta de educação dele, de xingar, de não abaixar a cabeça, não pedir desculpa e simplesmente sair, é isso que não dá, né? Deixa o papelão ainda mais feio. Oi, Malta. Segurar um pouquinho, desde já ela está dizendo que esse homem, além de ter sido grosso com ela, não estava preocupado se ela chamasse o Detran ou não, se seria punido ou não. A gente está aqui agora ao vivo com o Glauber Peixoto, que é diretor de policiamento e fiscalização de trânsito do Detran, com a gente para enriquecer esse debate e esclarecer o que pode ser feito. Glauber, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença. Eu começo te perguntando o seguinte: a Thaís tem o registro da placa, de que carro era, isso resolve de alguma maneira? O que essa senhora tem que fazer? Procurar uma delegacia e registrar um boletim de ocorrência? Resolve levar essas informações ao Detran? O que o senhor pode dizer para a gente? Bom dia, Felipe, bom dia a todos. A Thaís, ela está coberta de razão com a indignação dela em relação ao fato, né? Nessa situação, o mais adequado é que ela possa realmente fazer contato pelo número, né, que é da Polícia Militar, o 190, mas nós trabalhamos de forma integrada, lá no Centro Integrado, para mandar uma equipe de imediato, né? O que, infelizmente, não é possível notificar, né, autuar esse condutor
posteriormente, porque os agentes de trânsito precisam estar presentes e flagrar o cometimento da infração. Mas, de antemão, a região ela vai passar por uma intensificação nas ações de fiscalização, justamente para evitar que situações como essas, principalmente com veículos de carga, né, que trazem um transtorno maior na mobilidade da cidade, atrapalhando outros veículos de circular. Com certeza o Departamento de Trânsito vai estar mais presente nesses locais, nessa região, para poder evitar que essas situações se repitam. Segura um pouquinho aí com a gente, Glauber, por gentileza. Maicon, para você ver, a informação que a gente tem é essa. Não pode ser notificado agora, não pode ser autuado com multa, porque precisava do agente do Detran que tem fé pública para poder visualizar essa infração. Agora eu pergunto, será que daria tempo da Thaís chamar a polícia? O que ela percebeu? Esse homem logo foi embora porque temeu mesmo que ela pedisse ajuda às autoridades, ou ele estava ali disposto a continuar, ainda que ela descasse o 190? Malta, pelo que a gente ouviu do depoimento dela, ela falando que esse homem virou para ela, pode chamar o Detran, quem você quiser, que ele não se importava, ele não estava preocupado com essa questão da multa. E aí a gente ouviu o nosso entrevistado falando sobre essa questão da ocorrência, ela realmente ficou muito chateada com essa situação, claro, com todo jeito, e procurou a polícia para registrar um boletim de ocorrência sobre esse fato. Sim, eu registrei ontem à noite, boletim pela internet mesmo. Eu coloquei o nome da empresa e o carro, tudo, mas não consegui identificar o funcionário, mas está registrado o boletim já. Essa situação, Malta, até para complementar, a gente esteve lá hoje mais cedo, eu e a minha equipe, e nós flagramos a todo momento vários carros parando nessa faixa que é dedicada exclusivamente para deficientes, e nenhum dos carros a gente via o adesivo. Mas a partir do momento em que a câmera foi retirada do carro, as duas vagas acabaram ficando vazias. Toda hora tinha uma rotatividade, os carros passavam, olhavam, mas guardou a câmera, as pessoas começavam a estacionar. E essa é a realidade que você vive todos os dias, Thaís? Todos os dias. Inclusive, não é só estacionar o carro na vaga. As pessoas costumam estacionar a moto na faixa zebrada, que ninguém sabe que aquilo ali é para a gente tirar a cadeira de rodas, para ter um espaço para abrir a porta do carro. Então, não estacionem, gente, nas vagas zebradas e nem na vaga principalmente. Malta, a gente estava falando sobre o trauma que foi para a Thaís, mas o Miguel, com 8 anos, ele já tem ciência de que aquela vaga era um direito dele. Como é que você ficou quando chegou lá e viu que a sua vaga estava ocupada e o rapaz brigando com a sua mãe? Ficou chateado? Fiquei. Ficou nervoso? Toda vez acontece isso? Toda vez isso acontece. Quase nunca você consegue chegar e sua vaga tá livre. Você sabe que aquela vaga é de quem? Minha. E mesmo assim ainda para um monte de gente? Já para um montão de gente lá todo dia. E como é que você fica quando chega e essa vaga tá ocupada? Fico irritado. Triste? Triste, irritado. E é isso, Malta. A gente tá vendo uma criança com 8 anos que tem mais consciência do que muito motorista aí, que sabe que não pode estacionar, que aquela vaga é dedicada para uma pessoa com deficiente, mas ainda mais o Miguel, que já estava, por exemplo, atrasado para fisioterapia, era só chegar e descer, ainda precisa perder tempo, muitas vezes para pedir para a pessoa sair, e ainda se depara com uma pessoa que não tem a mínima sensibilidade, o mínimo respeito, e ainda faz uma confusão toda dessa. Ô, Maicon, deixa eu pedir para você uma coisa. Será que o Miguel consegue contar o que ele lembra, que ele viu, a cena que ele presenciou? Vamos ver o que ficou na memória dessa criança. Miguel, o tio Malta tá perguntando para você se você lembra como é que foi, o que aconteceu? O moço estava brigando com a sua mãe? Tava brigando, tava discutindo, aí minha mãe chorou. E como é que você ficou quando sua mãe começou a chorar? Fiquei triste. Isso acontece muito das pessoas não... Muito. Acontece muita coisa. Às vezes no supermercado, onde você vai parar, como é que é? Quando eu vou parar no mercado, aí minha vaga tá ocupada. E quando esse moço brigou com a sua mãe, como é que você ficou? O que você sentiu na hora? Senti raiva com ele. Aquilo não deveria acontecer. Você fica triste de lembrar o que você passou com a sua mãe, de ver ela chorando daquele jeito? Sim. Pois é, Malta, a gente vê que continua bem fresco na memória do Miguel o que aconteceu lá. E é um trauma que fica para essa criança. Ela mesmo sabe que tinha o direito daquela vaga e isso acontece muitas e muitas vezes, que você fica preocupado cada vez mais o que isso pode
acabar acarretando para ele, né? Sim, eu saio de casa já em pânico todos os dias. Eu tenho que levar ele para fisioterapia 3 vezes na semana. Então, eu já saio de casa em pânico, em saber que eu vou chegar lá e que não vai ter vaga, ou que eu vou ter que brigar com alguém, ou que eu vou ter que brigar com quem vem da academia, que muitas vezes eu vejo pessoas que vêm da academia, que ficam em frente do prédio, que vêm saudáveis andando e param na vaga de deficientes. Então eu já saio de casa já preparada para ter que enfrentar esse tipo de coisa toda vez. E é no mercado, é na físio, em médico, em todos os lugares. Vejo que seu olho até começa a encher de lágrimas quando você lembra dessa situação. Como é que fica o coração de mãe? Muitas vezes não é nem por você, mas é por ele presenciar isso. Sim, é por ele, porque se eu não brigar por ele, quem que vai brigar? E ele, futuramente, ele vai precisar se defender sozinho, eu não vou estar aqui sempre, né? Então eu defendo com unhas e dentes, eu fico frustrada às vezes quando eu não consigo agir da forma correta, como foi ontem, que eu não consegui me mexer, não consegui ligar para o Detran, nem para a polícia, porque eu fico muito nervosa por ele estar presenciando isso, né? Porque é um direito dele, é o direito de ir e vir dele, ele tem uma credencial para isso. Na verdade, nem precisaria mostrar, né, a credencial, a pessoa está vendo ali a necessidade e não se comove. Então, eu fico frustrada por, às vezes, não conseguir dar o que é dele de direito. O caso foi registrado na polícia, você também entrou em contato com a empresa. O que você espera de resposta daqui para frente? O que aconteça com esse motorista? Eu queria que ele fosse punido, né? Não queria que ele perdesse emprego, nada disso, mas que ele se conscientizasse e não fizesse isso com outras pessoas, porque tem pessoas que não sabem lidar com isso. Eu já estou acostumada, mas tem pessoas que, às vezes, elas param de sair de casa, elas entram em depressão, elas até se matam por uma situação dessa, porque a pessoa não tem uma empatia com o outro. Então eu espero que a empresa converse com ele, que ele seja punido e que eu queria pelo menos um pedido de desculpas decente, que a empresa não foi nem capaz de fazer isso, entendeu? Hoje você já sai de casa, já saía de casa antes preocupada, agora é mais um trauma, mais um medo para sair, para ir e vir. Sim, ainda mais porque ele era homem, né? Eu fico com medo da pessoa vir me agredir, vir para cima de mim, vir para cima do meu filho, então muitas vezes eu tenho que me calar e ficar quieta e abaixar a cabeça e aceitar para não acontecer uma coisa pior. Que era para ser uma simples consulta, virou mais uma situação de trauma. Sim, todos os dias, não foi só ontem, não vai parar de acontecer, vai ser todo dia, mesma coisa. Aquele post que você fez na rede social, no Instagram, foi justamente para tentar conscientizar mais as pessoas, comover as pessoas, que para muita gente é só uma paradinha rápida, são só 5 minutos, mas que para você tem um impacto muito maior. Sim, era isso que eu queria causar, eu queria que as pessoas entendessem, porque na autoescola não se explica, as pessoas não procuram entender e saber para que serve aquela faixa zebrada no chão, para que serve a vaga. Elas acham que, não, eu fui ali rapidinho no mercado e voltei, e não atinge, mas atinge a gente, porque às vezes eu tô atrasada, eu preciso descer, às vezes ele precisa passar sonda para fazer xixi, eu preciso trocar fralda, então é todo um transtorno, não é rapidinho, não é um minuto me atrapalha e atrapalha ele também. Ou seja, a pessoa gasta esses 5 minutinhos, esse 1 minutinho para procurar outra vaga. Thaís, a gente agradece muito a sua participação aqui no SBT Brasília e principalmente reforça, Malta, esse pedido que ela fez. Não tem essa questão de, é rapidinho, são só 5 minutinhos, eu vou parar ali e já volto. Atrapalha as outras pessoas que muitas vezes estão atrasadas por uma consulta. Se são só 5 minutinhos, procura um outro lugar, estaciona em outro lugar. A pessoa já tem essa dificuldade, às vezes, de conseguir. São poucas vagas, a gente estava mostrando nessa quadra inteira, são só 4 vagas. E desse lado ainda, que era o lado da consulta dela, apenas 2 para chegar, as 2 vagas estarem ocupadas e ainda passar por um transtorno desse, de ter que ir lá pedir para a pessoa desocupar a vaga. E aí esse motorista ainda faz esse papelão todo na frente do filho, assim, acaba sendo revoltante, deixa a gente muito decepcionado e, claro, esperando uma resposta. Nós entramos em contato com essa empresa de transporte, mas até agora nós não tivemos uma resposta. O espaço segue aberto, né? Glauber Peixoto, diretor de policiamento e fiscalização do Detran, o que nós podemos dizer para a Thaís, Glauber? Talvez o Detran possa intensificar a fiscalização ali e talvez evitar que ela passe por situações assim, né? Com certeza, Malta. O Michael falou, é uma questão de consciência, né? É muito mais do que somente uma infração de trânsito. Se existe aquela vaga, é porque pessoas precisam utilizar, estar próximas aos estabelecimentos, ou então impedir que alguém possa utilizar. É um direito que as pessoas precisam ter solidariedade também. Não é só uma situação de infração de trânsito, que, em que pese ser gravíssima, ela exige realmente que as pessoas tenham esse senso coletivo, né, de ajudar o próximo. A Thaís pode ter certeza que a fiscalização vai ser mais frequente nesse local, nós estaremos observando esses caminhões, né, e já fica
o recado para todos os caminhões que trabalham com mudanças, com frete, é importante deixar as vagas livres. As pessoas que utilizam dessa vaga, como ficou bem demonstrado na reportagem, elas precisam estar próximas do estabelecimento por uma série de razões. Então, nós vamos estar presentes para evitar que situações como essas aconteçam. E aí, só lembrando, se for flagrado por um agente do Detran, que tipo de infração é essa? A que pena esse motorista está sujeito? O condutor, ele comete uma infração de natureza gravíssima, são R$ 293,47, são 7 pontos na carteira. Se o veículo estiver vazio, fechado, né, sem ninguém próximo, o veículo pode ser removido aos pátios do Detran. Então, é uma série de consequências, né, administrativas com relação a impedir, né, ou mesmo utilizar a vaga ou impedir que outras pessoas utilizem. É uma infração gravíssima que pode dar esses resultados. Agora, antes disso, é importante pensar realmente na solidariedade, né? no senso mesmo coletivo. Glauber, muito obrigado a você e ao Detran por se juntarem a nós nesse esforço de conscientização que veio à tona a partir do caso da Thaís. Bom trabalho para o senhor. Eu gostaria de dizer aqui ao vivo que é exatamente isso. Olha, essa mãe tem um menino que tem uma condição especial, que precisa de fisioterapia, ela acabou de relatar até de uma sonda para poder fazer xixi, ele precisa de um tratamento. Essa mulher está dando o melhor que ela pode para que o filho cresça saudável, com senso de dignidade, sabendo que é amado e que tem muitas possibilidades na vida. Vamos aqui, então, nós, como sociedade, ajudar essa mãe nessa tarefa que ela tem. Então, a gente trouxe uma história hoje que personifica aquela coisa que às vezes fica vaga na nossa cabeça quando a gente para numa vaga de idoso, de uma vaga de deficiente, que a gente não imagina a história por trás daquela vaga. Aqui está uma. Quando você vira uma vaga de deficiente vazia, não para ali não, vai um pouquinho mais longe, deixa o seu carro mais longe, porque pode chegar a Thaís com o Miguel atrás, precisando ir para fisioterapia. E aí ela vai precisar de espaço para tirar aquela cadeira de roda. Não vai ser você, né, amigo, que vai atrapalhar uma mãe nesse esforço louvável de dedicação e de amor para que o filho dela cresça saudável. A gente vai ajudá-la. Eu tenho certeza que esse exemplo aqui vai mexer com a cabeça de muita gente. Muito obrigado ao Maicon e à Thaís, que estão nos ouvindo provavelmente, a quem eu agradeço imensamente, tá, Maicon? Dê um abraço nela, pela dignidade que essa mulher tem de chegar aqui em TV aberta e fazer esse pedido que leva todos nós a fazermos um esforço de conscientização por um mundo melhor. Obrigado, Maicon. O Tribunal de Contas da União vai apurar se houve interferência do presidente Jair Bolsonaro na definição dos valores dos combustíveis por parte da Petrobras. O Tribunal de Contas da União vai apurar se houve irregularidade na postura adotada pelo presidente Jair Bolsonaro e por integrantes do governo. O congelamento de preços dos combustíveis chegou a ser discutido diante da disparada da cotação do barril do petróleo por causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Na representação do Ministério Público de Contas, o subprocurador Lucas Furtado cita a queda de 7% nas ações da estatal na semana passada e diz que o excesso de interferência pode gerar prejuízos à Petrobras e à própria União, que é sócia majoritária. O documento lembra a lei das estatais, que impõe limites à interferência do governo federal. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, criticou uma eventual intervenção nos preços dos combustíveis e disse que o presidente da Petrobras segue no cargo. Silvio Luna, ele é resiliente, sempre foi, né? Como bom nordestino, ele aguenta a pressão. Desde que o último aumento foi anunciado pela Petrobras, o presidente Jair Bolsonaro passou a fazer declarações reclamando da gestão da empresa. Na semana passada, o Ministério de Minas e Energia confirmou a indicação de Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo e aliado de Bolsonaro, para presidir o Conselho de Administração da estatal. O nome dele e qualquer outra alteração que seja feita precisa ser aprovada em Assembleia Extraordinária em abril. Integrantes do governo não descartam que até lá Bolsonaro faça outras mudanças, abreviando o mandato do general Joaquim Silva Luna, que iria até 2023. No sábado, Bolsonaro voltou a reclamar da alta nos combustíveis. É um lucro absurdo que a Petrobras tem no momento atípico no mundo. E subiu o tom. A Petrobras demonstra que não tem qualquer sensibilidade com a população, é Petrobras Futebol Clube, o resto que se exploda. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também criticou a gestão na estatal. O que nós esperamos dessa diretoria é que ela tenha a sensibilidade social de uma empresa que tem participação pública e que precisa ter o cumprimento da sua função social.
As pessoas não estão achando muito bonito, né, para a Petrobras lucrar tanto nesse momento. A Advocacia Geral da União negou que a União e o presidente Jair Bolsonaro irão interferir na política de preços da Petrobras. A manifestação da AGU nesta segunda-feira foi uma resposta ao pedido de informações da Justiça Federal de Brasília numa ação que pedia a suspensão imediata do reajuste nos combustíveis. Essa ação foi movida por entidades que representam caminhoneiros. Não bastasse o preço dos combustíveis nas alturas, os consumidores ainda têm se sentido enganados na hora de pagar a conta. Os números atraentes podem ser vistos de longe pelos motoristas, mas na hora de pagar a conta, a história é outra. O desconto, na verdade, muitas vezes só pode ser usado no próximo abastecimento e o pagamento ainda tem que ser feito por meio de aplicativo. Ou seja, o valor anunciado em destaque não corresponde ao preço da bomba. A gente está sendo lesado, né? Rapaz, isso é enganação, moço. Você só quer ganhar dinheiro à toa. No Distrito Federal, o Ministério Público abriu um inquérito para apurar a prática de possível propaganda enganosa pelos postos. O diretor-geral do Procon explica como a publicidade dos preços deveria ser feita. Aquele número, com as letras garrafais que ele tem que mostrar, tem que ser o preço em qualquer tipo de desconto e que efetivamente o consumidor vai abastecer no ar. Quem se sentir lesado deve procurar um órgão de defesa do consumidor ou o Ministério Público do Estado, que pode ajuizar uma ação coletiva. E olha, o Procon alerta, se na hora do abastecimento aquele aplicativo der problema, o posto tem que cobrar o preço com o desconto. Se ele está oferecendo um meio facilitado de pagamento por aplicativo e o aplicativo apresentou qualquer inconsistência ou problema, esse problema não pode ser transferido para o consumidor. A Rede Ipiranga informou que a publicidade dos valores do aplicativo atende às normas regulatórias em vigor. A Raizen, licenciada da marca Shell, disse que cumpre integralmente a legislação de ofertas via aplicativo. O presidente Bolsonaro teria uma reunião no Congresso Nacional para tratar do preço dos combustíveis, mas até agora nada confirmado. Tem outros projetos que continuam lá rolando sobre esse tema, que tem dado tanta dor de cabeça pra gente. Larissa Arantes está com a gente ao vivo. Larissa, você vai trazer notícia boa ou notícia ruim pro motorista? Boa tarde para você. Ei, Malta, boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Bom, de certa forma é uma notícia boa, porque é justamente uma tentativa de articulação do governo junto a deputados, justamente para tentar ver o que vai acontecer com aquele outro projeto, aquele que cria a conta de estabilização dos preços dos combustíveis. Esse projeto que foi aprovado no Senado e agora precisa passar lá pela Câmara, né? A gente lembra que na semana passada, aquele projeto que uniformiza o ICMS, o Imposto Estadual sobre os Combustíveis, ele foi aprovado no Senado e na Câmara e, claro, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas existe aquele outro, que é a poupança, né? Que vai tentar amortizar um pouco os efeitos dos aumentos do valor do barril de petróleo no cenário internacional. E aí, o que acontece, né? Ele foi aprovado no Senado, mas precisa seguir aquela tramitação normal da Câmara, passar pelas comissões e depois ir a plenário. Então, tudo isso precisa ser muito bem articulado e muito bem negociado, justamente para que o projeto possa ter alguma celeridade na Câmara, se de fato houver consenso entre governo e também deputados da base e também de oposição, justamente para esse projeto, então, seguir a tramitação dele na Câmara, né? E tem um outro ponto também que precisa de articulação entre governo e também Congresso Nacional, que é o projeto que o presidente Jair Bolsonaro disse que poderia ser enviado ainda nesta semana aqui para o Congresso, que zera os impostos federais que incidem sobre os combustíveis, PIS e COFINS. Ele disse isso no sábado, que havia a expectativa de que o governo fosse enviar ainda nos próximos dias esse texto aqui para o Congresso. Esse projeto ainda não chegou e a gente segue apurando e aguardando para ver exatamente o que vai estar previsto ali, né? O presidente Jair Bolsonaro disse que seria apenas, então, essa possibilidade de zerar os impostos federais. Com isso, né? Existe chance de que o preço para o consumidor final, de fato, né, possa ser diminuído, mas isso ainda não se concretizou, não está no papel justamente para que os parlamentares possam avaliar. Então, são essas duas frentes de negociação, Malta. Tanto esse outro projeto que cria aquela poupança para tentar diminuir os efeitos da elevação do dólar e do barril de petróleo, e esse outro que pode zerar, então, os impostos federais que incidem sobre os combustíveis.
sempre bom a gente destacar que toda essa negociação depende também da equipe econômica, né, que sempre vê com bastante ressalva, Malta, essas questões que podem impactar na arrecadação do governo federal. Então, claro, são muitos pontos que precisam estar muito bem conectados justamente para haver uma tramitação mais célere aqui no Congresso, Malta. Larissa Arantes, ao vivo do Congresso Nacional. Bom trabalho para você, amiga. Até a próxima. Olha, pessoal, agora a gente tira aqueles minutos para atualizar você sobre aquilo que você precisa saber sobre a guerra na Ucrânia, que acontece do outro lado do planeta, mas nos impacta com certeza. Um dia depois de um ataque russo deixar 35 mortos numa base militar ucraniana, perto da fronteira com a Polônia, agora bombardeios atingiram uma área residencial da capital Kiev. Em meio a chamas e muita fumaça, a primeira vítima é resgatada. A senhora, em estado de choque, estava no terceiro andar do prédio bombardeado em Kiev. Em seguida, bombeiros salvam um cachorro e uma outra senhora ferida. Pelo menos uma pessoa morreu sob os escombros. Os russos continuam a negar que tenham como alvo áreas residenciais, mas ucranianos mostram casas, prédios, hotéis destruídos. Isso foi o que sobrou dessa escola. Não há militares aqui que justificasse o local como alvo, disse esse morador de Mariupol, cercada pelo exército de Putin e parcialmente devastada, como mostram as imagens de drone. Diante dos escombros, a menininha desesperada chama pelo pai. Mas a sirene soa novamente, levando moradores a buscar os abrigos antibombas. Esse grupo ficou para trás depois que um comboio de 160 carros conseguiu deixar a cidade no primeiro corredor humanitário formado na região, segundo a prefeitura local. A guerra já fez quase 3 milhões de refugiados. A Polônia, destino da imensa maioria de imigrantes, diz estar perto da capacidade máxima para receber mais gente. Criticado por vizinhos europeus, o governo britânico anunciou no parlamento a ampliação do visto humanitário e um pacote de incentivo a moradores daqui para hospedarem ucranianos. E a ideia de abrigar refugiados em mansões de oligarcas russos confiscadas com as sanções econômicas aqui em Londres levou à ocupação de uma propriedade nesta segunda-feira. Até a polícia anti-choque foi acionada para retirar ativistas da casa do magnata russo do setor de alumínio. Apesar da demora em responder a essa crise, 1.500 ingleses ofereceram suas casas para ucranianos na primeira hora do anúncio do novo esquema. O secretário de Justiça britânico anunciou suporte técnico e financeiro para a Corte Internacional de Haia trabalhar no caso de crimes de guerra contra o regime de Putin. A promotoria da Ucrânia confirmou que 90 crianças já foram mortas desde o início da invasão. Em trabalho de parto, a grávida resgatada da maternidade, alvo de bombardeios, não resistiu. Nem o bebê pôde ser retirado com vida durante a cesárea. A imagem que chocou o mundo foi classificada como falsa pelos russos. Mariana, outra gestante, chamada de atriz. Ela reconta os momentos de terror vividos pelas mulheres. Agora, ao lado da recém-nascida Verônica, duas sobreviventes desta guerra. Nossa, imagina dar à luz no meio desse bombardeio, tiroteio. Rússia e Ucrânia decidiram interromper, até terça-feira, as negociações de um cessar-fogo na região. Foi a primeira reunião por videoconferência entre ucranianos e russos. Durante o fim de semana, as delegações chegaram a demonstrar otimismo para um acordo breve, mas, segundo a Ucrânia, uma pausa técnica foi definida para esclarecimentos. No Conselho de Segurança da ONU em Nova York, o embaixador da Ucrânia lembrou das mortes recentes de mais civis e de um jornalista americano. Brent Renault fazia cobertura sobre a crise de refugiados. Ele estava no carro com a equipe em Irpin, no entorno da capital Kiev, quando levou um tiro no pescoço e morreu no local. Segundo a polícia, o disparo foi efetuado por soldados russos. Passamos por um posto de controle e começaram a atirar, disse o colega do jornalista Juan, já no hospital, também baleado, minutos antes de passar por uma cirurgia. Ele não sabia naquele momento que o amigo já havia falecido.
Nesta segunda-feira, a emissora Fox News informou que o correspondente Benjamin Hall foi ferido enquanto cobria o conflito no entorno da capital ucraniana. Segundo o governo do país, o jornalista está internado e o estado de saúde dele é grave. Já na Rússia, uma editora invadiu o estúdio de uma emissora estatal de onde era empregada, ao vivo, para protestar contra a guerra na Ucrânia. No cartaz estava escrito: "Eles estão mentindo para vocês". A transmissão foi cortada e a jornalista acabou presa. Nessa segunda, o porta-voz do Departamento de Estado disse que a China tem uma tremenda influência sobre a Rússia e poderia ajudar a acabar com o conflito. Ned Price também afirmou que Pequim irá enfrentar sérias consequências se enviar à Rússia qualquer assistência. Também nesta segunda, um alerta. A perspectiva de um conflito nuclear, algo até então impensável, agora é uma possibilidade, afirmou o secretário-geral da ONU. A porta-voz da Casa Branca voltou a dizer que os Estados Unidos não vão enviar militares para atuar na Ucrânia. Segundo James Psaki, os americanos não têm qualquer interesse em começar uma possível terceira guerra mundial. E Washington vai continuar respondendo à Rússia com sanções. Entre as empresas que decidiram deixar a Rússia, uma, McDonald's, provocou filas como estas no último dia de funcionamento. Eles não têm o direito de fechar as portas, gritou este homem que se algemou à entrada de uma das lojas e logo depois foi levado pela polícia. A guerra obriga as pessoas a tomarem decisões muito difíceis e que contrariam até o senso comum. Um biólogo brasileiro, por exemplo, ele escolheu ficar lá na Ucrânia, mesmo depois que a esposa grávida voltou para São Paulo. O carinho no cachorro não é mais ao som de bombas e sirenes. Nas últimas noites, Vanessa conseguiu dormir, agora mais tranquila, na casa dos pais no interior de São Paulo. Ela e o marido, Vladimir, moravam em Kiev, até que estourou a guerra e Vanessa embarcou no avião que trouxe brasileiros de volta na semana passada. Desde o momento que eu pisei no Brasil, eu me senti aliviada. E eu tô aliviada, mas eu não tô feliz. Então, por mais que eu esteja aqui, meu marido ainda tá lá. Sim, Vladimir ficou. Ele é russo, filho de pai ucraniano, mas tem cidadania brasileira, porque aqui viveu desde os 5 anos de idade. Não gostaria de abandonar o país simplesmente dessa forma. Simplesmente pegar a minha mochila, colocar nas costas e ir embora. Eu acho que esse país fez muito por mim. Na guerra é assim. Se há motivos para ficar, existem vários outros para partir. E mesmo quem vai embora carrega o terror que viveu, o medo que sentiu. É disso que a Vanessa veio se curar aqui no Brasil. E ela ainda trouxe na bagagem um grande motivo para ter esperanças. Um grande motivo de pouco mais de 3 centímetros. A barriguinha ainda não aparece, mas Vanessa está de quase 3 meses. Você não ficou dividido? Claro que eu fico dividido. A única coisa que eu desejo para ela agora é que ela tenha um pouco de paz. Dói até para lembrar. Eu me senti como se eu estivesse tendo que fugir para um campo de concentração. Todo mundo gritando, chorando, as famílias separando por algum motivo. Era o caos, era o empurra-empurra. E tinha o Thor, o bulldog francês de 13 anos, que ela não deixaria de jeito nenhum para trás. Uma decisão que, aliás, é de milhares de ucranianos que vemos em fuga, carregando seus bichos, numa lição de fidelidade e amor em meio a uma tragédia que parece não poupar nada ou ninguém. Vladimir está arrecadando doações para a compra de equipamentos de proteção para soldados ucranianos. Mas o que ele sonha mesmo é com o fim da guerra, para que possa ver o filho nascer e reencontrar a esposa. E agora eu acho que a única coisa que eu desejo para ela é que ela descanse um pouco. E desfrute da paz, que depois de tanto medo, pode ter sabor de bolo de laranja. De volta ao noticiário local, em Planaltina, um personal trainer espancou um morador de rua e o acusa de estupro. As agressões foram registradas por câmeras de monitoramento lá da rua. Essa história foi parar na polícia e as informações que a nossa equipe teve acesso, são de que a mulher estaria num surto psicótico. A gente vai entender essa confusão, pode ser caso de polícia, com a repórter Kátia Gomes. Kátia, boa tarde para você.
Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu passei a manhã inteira aqui em Planaltina tentando apurar essa história para trazer exatamente o que aconteceu aqui no nosso jornal. Eu estive na academia onde o personal trainer trabalha. Lá eles informaram que desde que isso aconteceu, ele não compareceu mais ao trabalho, né? Na verdade, ele trabalha em diversas academias como personal, né? Ele não é fixo em uma academia, né? Fomos também até a loja onde essa mulher que teria tido uma relação sexual, né, com esse homem em situação de rua, né, que tudo indica que pode ter sido um estupro ou não, porque na ocorrência policial, Malta, ainda não diz o que aconteceu. Lá só aparece assim, em apuração. Então não dá para ter certeza, por enquanto, se ela foi realmente abusada sexualmente, como alega o marido dela, ou se foi consentido, já que existe a suspeita de que essa mulher estava em surto psicótico. Bom, na loja onde ela trabalha não havia ninguém, né? A loja, inclusive, estava fechada. Uma lojista vizinha até abriu a loja, fez ali a limpeza do local, estava organizando tudo, mas ela não estava lá, né? Na verdade, a informação que nós temos é que ela está internada no hospital regional aqui de Planaltina. Eu conversei com um comerciante vizinho, ele também diz que tudo indica que essa mulher teve um surto psicótico. Bom, eu vou explicar então o que aconteceu exatamente no dia do fato. As imagens das câmeras de segurança daquela casa ali flagraram o exato momento em que o carro da mulher estava parado aqui ao lado dessa calçada, quando o marido dela chega, flagra os dois tendo relação sexual, tanto a mulher quanto esse homem em situação de rua, aqui no veículo. Aí ele começa a agredir esse morador de rua e enquanto ele está agredindo esse homem, a mulher, ela coloca a roupa dentro do carro, nessa imagem dá pra ver. Logo depois, o homem, o personal trainer, aparece completamente transtornado, nervoso. Ele pega o celular, ele liga para um amigo dele pedindo ajuda. Esse homem, ele também pediu ajuda de vizinhos aqui, alegando que a mulher tinha sido abusada sexualmente. Bom, qual que é a relação dessa mulher com esse morador de rua? Segundo o que eu apurei aqui na cidade, essa mulher, ela faz parte de uma igreja e dentro dessa igreja ela tem um trabalho social de ajudar pessoas em situação de rua. Inclusive, ela ajuda junto com a sogra dela, pessoas em situação de rua. E que ela teria, sim, uma certa relação com esse homem. E no dia do fato, ele teria pedido para acariciar os pés dela, né, e teria pedido um beijo. Ela mesmo narrou em depoimento que ela teria beijado esse morador de rua na frente da sogra dela e depois eles saíram, né? Ele tinha pedido para ela ir com ele em um local mais reservado e foi aí o que tudo aconteceu. Bom, tive também a oportunidade de conversar com o marido que acabou agredindo esse homem em situação de rua e ele afirma que a mulher dele estava tendo um surto psicótico, ou seja, ela não tinha noção exatamente do que ela estava fazendo e que esse ato sexual que ela teve com esse homem, para ele, é considerado sim um estupro, né? Uma história que ainda está bastante confusa, Malta, né? Mas não se fala de outra coisa na cidade a não ser isso. O que a gente tem de fato por enquanto, é a ocorrência policial, né? Onde a PM narra que foi chamado até o local, né? A Polícia Militar foi chamada até o local para atender uma ocorrência de estupro. Chegando aqui, né, viu que os dois estavam machucados, tanto o personal quanto esse homem em situação de rua, e que levou o homem em situação de rua para o hospital, já que ele estava com bastante ferimentos, já que ele estava bastante ferido no rosto. Bom, eu vou conversar agora com a dona Ednei Vaz, aposentada, ela mora aqui na frente e ela ouviu toda essa confusão, não foi, dona Ednei? A senhora... Eu estava aqui na sala aqui, e escutei... Não, primeiro o carro estava aqui sozinho, sem marido, sem outro carro, que aqui é escuro à noite. O carro deve ter ficado aqui mais ou menos uma meia hora, não sei dizer. Quarta-feira à noite? Era mais ou menos entre 10h30, 11h30, não sei, porque eu estava aqui na televisão, não deu para saber exato. Mas não era madrugada não, porque eu ainda estava de pé. Aí o carro estava parado. Depois eu entrei para dentro e escutei
só barulho. Aí eu saí ali, olhei, era o marido dando soco no capô do carro, na frente, em cima, na porta. Abriu a porta e socou o homem. Como eu estava lá da janela, não deu para eu ver assim, mas vi o homem apanhado, esticado no chão. Aí depois que ele bateu no homem, ele sentou bem aqui e me viu lá e falou: ó, chama a polícia que minha mulher acaba de ser estrupada. Mas antes disso eu escutei ele falar assim para a mulher: veste a roupa, porque aí já tinha chegado tal amigo dele e a mulher passou para outro carro. Mas eu escutei ele falando: veste a roupa que você tá pelada para você ir para outro carro. Ele parecia bastante nervoso e transtornado nas imagens que a gente teve acesso às câmeras de segurança. Bateu e sentou aqui. Ele estava bem, o marido estava bem transtornado. E ela percebeu como que ela estava? Não sei, porque quando eu fiquei com medo de vir aqui fora e estar armado, né? Eu fiquei com medo, mas quando eu cheguei aqui, ela já estava já tinha passado ela para outro carro. Só estava ele mesmo e o cara machucado esperando a polícia. E a polícia chegou logo depois? Chegou, nós ligamos, os vizinhos todos aqui ligaram para a polícia chegou logo. E a ambulância, né, para levar o machucado. Aí o pastor da igreja dela, inclusive, teria vindo até aqui também. Estava aqui, ele veio também. O pastor veio, eu não sei se ela foi para o carro do pastor, era uma caminhonete, ou se era de outro amigo. Mas o pastor estava aqui, elogiando que ela era muito boa, muitos adjetivos bons, né? Aí que ele acredita que foi estupro, porque que ela não é pessoa assim. E foi o que eu vi, aí a polícia levou todo mundo, né? Muito obrigada, dona Ednei. É uma situação complicada, Malta, porque se ela de fato estava em surto psicótico, pode ir, dona Ednei, muito obrigada pela atenção. Se ela estava de fato em surto psicótico, como será que a polícia agora vai registrar essa ocorrência? Vai considerar que realmente ela foi abusada sexualmente, já que o morador em situação de rua teria, né, se aproveitado desse momento de fragilidade dela ou não? Será que a polícia vai entender que ela teve uma relação sexual consentida? Então, como eu disse mais cedo, eu conversei com o personal trainer, que é marido dessa mulher, e ele garante, ele afirma que ela teve sim um surto psicótico. Vamos ouvir o que ele disse. Ela teve um surto psicótico, né? Infelizmente. E o mendigo em si se aproveitou do momento. E, no caso, induziu ela tudo, até essa questão da violência sexual. E o que pegou é que essas fotos, esse vídeo, tudo que vazou, infelizmente foi decorrente da delegacia. Porque eles eram os únicos que tinham acesso. Agora, em si, eu tenho que voltar de novo no hospital, porque ela segue internada. Kátia, eu reparei que a dona Ednei trouxe uma informação importantíssima para a gente entender o que se passou. Ela conta que saiu do lado de fora de casa, viu um homem estirado no chão, o marido da senhora que estava ou em surto psicótico ou que foi estuprada, muito exaltado depois de ter batido nesse homem, e que de cara ele olhou para a dona Ednei e falou assim: pode chamar a polícia porque a minha mulher acaba de ser estuprada. O que eu depreendo do que a dona Ednei trouxe? Esse marido, esse personal trainer, não criou essa versão horas depois, talvez tentando justificar o que tinha acabado de fazer. Então isso nos leva a crer, por enquanto, que quando ele se deparou com a esposa dele, tendo relação sexual com outro homem dentro do carro, a primeira reação dele foi agredir esse homem porque acreditou de fato que a mulher estava sendo estuprada naquele momento. Então quando essa senhora vai para a delegacia, lá presta o depoimento e diz, porque ela fala que ela... Eu queria até que você esclarecesse. Da parte dela, da mulher, ela diz que consentiu com a relação sexual? O que ela diz para a polícia?
Exatamente, Malta. Ela teria dito isso para a polícia, que ela consentiu sim, que inclusive quando ela olhava para esse homem em situação de rua, ela enxergava o marido dela. Teve um outro momento, em um áudio que nós tivemos acesso, que ela fala que olhava para ele e enxergava Deus. Então eu acho que é um sinal claro de que ela não estava em sã consciência, que ela estava ali passando por algum momento de distúrbio mental. Ela ainda cita que esse homem fez um carinho nos pés dela e pediu que a beijasse, que ela teria aceitado esse beijo na frente da sogra e que a sogra naquele momento teria repreendido o beijo, né? E aí nesse momento ela decidiu sair com um homem em situação de rua para eles terem um momento mais íntimo. Na delegacia, o marido dela falou que ela estava passando por alguns momentos difíceis, inclusive com surtos psicóticos. Ou seja, né, ele acredita que ela tenha sido abusada sexualmente justamente pelo fato de que ela não estava ali no momento normal da consciência dela e que ele acabou aproveitando dessa situação, né, dessa fragilidade mental dela para poder ter relação sexual com ela. Ela alega na delegacia que consentiu sim com ato sexual, mas ela não estava, Malta, nas condições mentais dela. Então, eu não tenho certeza como que está o estado de saúde dela agora, se ela já voltou à consciência. O fato é que ela segue internada no hospital de Planaltina. Inclusive, eu conversei com o personal mais cedo, ele tinha topado dar entrevista pra gente, inclusive entrar ao vivo. Só que como ele está resolvendo todas essas questões burocráticas do hospital com a esposa dele, ele não teve tempo para parar para conversar com a nossa equipe, né? Mas ele queria sim esclarecer, queria dar entrevista e falar dessa situação delicada, porque a gente sabe, né? As pessoas julgam, muitas pessoas inclusive até já fizeram memes com a situação, né? Ele está assim passando por um momento muito delicado, até ele agora está sofrendo com toda essa situação. A mulher está doente no hospital, possivelmente em um surto psicótico, né? Para ele, né? Ela foi abusada sexualmente e ele ainda está sendo julgado, e ela também, essa mulher, está sendo julgada aqui em Planaltina. O que de fato aconteceu, Malta, somente ela vai conseguir esclarecer, claro, se ela conseguir retomar a consciência, né, o estado dela normal, né? Muita coisa se diz, muita história é falada, Malta, mas... Oi, pode falar, Malta. Não, eu só ia concluir aí. A polícia está diante de um caso realmente difícil de resolver pelo seguinte: você relatou que essa mulher, ela beijou o morador de rua na frente da sogra dela. Quer dizer, ainda que uma pessoa quisesse trair o marido, só numa situação de muita vontade de deboche, de escancarar que já estava em outro relacionamento, que a pessoa faria um negócio desse, né? Beijar um outro homem na frente da sogra, complicado. Depois no depoimento diz que via nele o marido, tá, até aí a gente, será que tá em surto ou não? Mas falar que via Deus, aí realmente a pessoa estava ali fora um pouco de si. Aí beleza, suponhamos que ela realmente estivesse em surto psicótico, suponhamos que o marido dela realmente entendeu que ela estava sendo estuprada. Fica a pergunta para a polícia responder: e se esse morador de rua não sabia que ela estava em surto psicótico e acreditou que essa mulher estava o convidando para uma relação amorosa? Não sei a que conclusão a polícia vai chegar, mas as cartas estão na mesa e tem muita coisa para ser esclarecida. Kátia, muito obrigado pelas suas informações. A gente ainda se fala nessa edição, se for possível. Obrigado, viu? Que coisa essa história, né, gente? Vamos continuar aqui. Um motorista de aplicativo foi vítima de latrocínio ontem. Esse homem, trabalhador, pegou uma corrida na Asa Norte, rumo à Planaltina, e quando chegou ao destino, o passageiro o matou e levou o carro dele. Horas depois, a polícia militar conseguiu prender o autor do crime. Ele estava no carro do motorista de aplicativo, só que tinha outros 3 homens, mas só ele confessou que foi o autor desse latrocínio. Vitória Mello, que história terrível, né? Só evidencia que esses motoristas de aplicativo, além de sofrerem realmente todos os dias com o preço das coisas, quer dizer, estão lutando para trabalhar, ainda tem que lutar para sobreviver. É com você, Vicky. Boa tarde.
É muito difícil, né, Felipe, toda essa situação. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Como você disse, né, esse homem praticou esse crime e depois ele saiu para beber com os amigos. E toda a conta era paga com cartão de crédito do motorista de aplicativo. Olha só, né, Felipe, que absurdo. O corpo da vítima, de 61 anos, foi encontrado na DF 405 em Planaltina. Ele teria aceitado essa corrida, esse motorista, por volta de 8h30 da manhã, aqui no plano piloto, em direção à Planaltina, onde caiu nessa emboscada. Aqui ao meu lado está o tenente Estênio, da Polícia Militar, que vai contar pra gente os detalhes dessa ocorrência. Boa tarde, tenente. Vocês receberam esse caso ali no final da manhã e já começaram a monitorar, né? Veículos parecidos, atitudes suspeitas. Conta pra gente como que é feito esse trabalho. Exatamente. A gente, assim que recebemos pelo nosso centro de operações a situação desse carro tinha sido roubado, chegou como carro roubado, depois que descobrimos que era um latrocínio. Imediatamente intensificamos o patrulhamento em busca de veículos com as características passadas, né? Então, infelizmente, como é um carro popular, tem muito dele o tempo todo. Então a gente teve muitas abordagens infrutíferas, mas por volta de 00h30 a gente encontrou um carro com as mesmas características parado na parada de ônibus da 704 Norte, no local que a gente... Tem um vídeo, né, que mostra essa ação. Tem. É um local que a gente já conhece como um ponto de crime na Asa Norte, então a gente decidiu abordar. Quando abordamos, era o carro, que era o nosso alvo desde o início, e nele tinham 4 pessoas dentro. Na abordagem, um dos 4 confessou ser o autor desse crime, que a gente já sabia que aquele carro tinha sido roubado, tinha um cartão da vítima no carro, tinham diversas bebidas dentro do carro, e aí ele acabou confessando que foi o autor e de imediato encaminhamos todos para a delegacia. E algo ilícito, né? Drogas, tinha alguma coisa, arma dentro desse carro? Não, no momento da abordagem não foi encontrado nada ilícito. A única coisa que tinha mesmo era o carro, produto do roubo, e o cartão de crédito da vítima. Tinham 4 pessoas dentro do veículo, apenas um confessou esse crime? Exatamente. A história que ele nos contou é que pegou esse Uber pela manhã, por volta de 8h30 da manhã, ele, o outro comparsa que o ajudou no crime, mais sua namorada. Todos chegaram em Planaltina, lá a namorada desembarcou na casa dela e os outros 2 seguiram com o Uber. Nesse interstício, teve uma discussão, um bate-boca entre eles por conta do valor da corrida. E por conta dessa discussão, eles brigaram, renderam o motorista, levaram o carro e na fuga eles atropelaram esse motorista. E isso, então a motivação desse crime teria sido o valor da viagem? Teria sido a briga causada pelo valor da viagem, que eles discordavam do valor que tinha dado aquela viagem. Ele disse como que matou essa vítima? Depois que eles tomaram o carro, a vítima desembarcou e na fuga eles passaram por cima da vítima. E como que foi, né, esse procedimento de prisão? Ele, de forma fria, ele narrou o que tinha acontecido? Como que foi? Exatamente, ele contou tudo que ele tinha feito. E o que mais espantou a gente foi que ele contou que tinha saído com os amigos para comemorar o aniversário dele de 22 anos naquela noite. Então a gente ficou espantado com a frieza. De manhã ele comete um latrocínio e à noite ele sai para comemorar o aniversário como se nada tivesse acontecido. Os outros 3 que estavam com ele no carro na hora da abordagem eram os amigos que tinham ido com ele comemorar o aniversário. Comparsa que ajudou no crime estava nesse carro, ele não quis dizer, somente ele assumiu essa autoria? Sim, ele assumiu a autoria, falou que o comparsa não estava no momento. E esse comparsa agora ele está foragido, que ele ainda não foi encontrado nem pela gente nem pela Polícia Civil e permanece foragido. E aí agora ele foi detido, levado para a delegacia e deve responder pelo latrocínio. Exatamente, foi lavado auto de prisão em flagrante contra ele pelo crime de latrocínio e deve ficar preso. Obrigada, tenente, pela participação. É isso, Felipe, o comparsa desse homem, segundo esse autor que foi preso, mora na Estrutural, continua foragido. Eu volto com você. Muito obrigado. A Polícia Militar e o tenente Estênio Brito, nosso agradecimento pela participação ao vivo aqui no Jornal. A Polícia Civil concluiu as investigações de um caso que chocou o Distrito Federal. Vocês lembram? Shirlene da Silva, 48 anos, estava grávida de 4 meses e a filha, Tawane Rebeca da Silva, que tinha só 14 anos, as duas foram mortas a facadas num córrego no Sol Nascente no ano passado.
o único suspeito de ter cometido esse crime, que é o Jefferson Barbosa dos Santos, de 26 anos. Vocês lembram que ele também ficou conhecido porque se vangloriava de ser amigo do Lázaro, serial killer? Pois é, ele foi indiciado, teve a prisão preventiva decretada. O Maicon Leão tem os detalhes da conclusão da investigação. Ô Maicon, a polícia conseguiu apontar a motivação do crime? É com você. Oi, Malta. Boa tarde novamente para você, para quem está chegando agora no SBT Brasília. Sabe aquela história de você estar no lugar errado, na hora errada? Teria sido exatamente o que aconteceu com mãe e filha. Elas estavam tomando banho nesse córrego, como você disse, lá no Sol Nascente, o córrego da Coruja, quando o Jefferson chegou. A polícia acredita que ele teria dado em cima de uma das duas e teria começado uma confusão. Mas quem vai trazer os detalhes para a gente é justamente o delegado que investigou o caso, o Dr. Tiago Peralva, aqui da 19ª DP em Ceilândia. Então, delegado, as duas não conheciam o suspeito, eles não tinham nenhum tipo de relação. Boa tarde. Boa tarde, Maico. Boa tarde, Malta. Boa tarde a todos. Exatamente, não há nenhuma informação que eles se conheciam. Nós acreditamos e concluímos a investigação realmente nesse sentido, que foi um crime de oportunidade. No dia dos fatos, como anteriormente já tinha sido apurado e amplamente divulgado, o Jefferson teria esse local, o Córrego das Corujas, e realmente ele tentou uma investida, muito provavelmente, para com a Tawane. Até porque ele próprio relatou, no seu terceiro interrogatório, é bom até frisar que nos 2 primeiros interrogatórios ele mentiu em todos eles, inclusive tentou incriminar uma pessoa que não tinha nada a ver com o crime apurado. Tentou aproveitar então dessa história para tentar incriminar um outro desafeto dele? Exatamente. O Jefferson ele prestou 3 interrogatórios, eu ouvi ele por 3 vezes distintas. E nós trabalhamos, além dos elementos que nós já havíamos apurado inicialmente quando nós prendemos o Jefferson temporariamente, nós trabalhamos também no intuito de desfazer todas as versões apresentadas por ele. No seu primeiro interrogatório, no dia da sua prisão, lá no dia 9 de fevereiro, o Jefferson falou que teve no local, entretanto, um amigo dele, o Caio, ele teria encontrado com esse Caio no local e o Caio teria ficado lá dizendo que iria roubar um celular. Então o Jefferson afirmou, colocou o Caio como o principal suspeito do crime. Nós conseguimos localizar esse Caio e o Caio, na verdade, não teria como ele estar no local do crime, já que ele trabalha como motoboy e no dia do crime, no horário do crime, ele estava no seu trabalho. Nós conseguimos, inclusive, elucidar que, na verdade, o Jefferson fez isso por raiva do Caio, porque o Caio devia R$400 ao Jefferson em razão de uma venda de uma motocicleta. No segundo interrogatório, o Jefferson confirmou que havia mentido no seu primeiro interrogatório. Entretanto, mais uma vez, afirmou que nunca teria visto as vítimas. Já no seu terceiro interrogatório, o Jefferson, pela primeira vez, confirmou que havia visto a mãe e filha no local do crime. Mas nesse momento ele não confessa o crime também. Exatamente, ele não confessou o crime, mas ele afirmou pela primeira vez que teria visto. Ele ilusoriamente coloca uma terceira pessoa do sexo masculino no local do crime, dizendo que essa pessoa estaria armado, tanto com a arma de fogo como a faca, e teria rendido todos os 3. Curiosamente, no momento que essa terceira pessoa supostamente teria começado a executar a Tawane, a Shirlene, o Jefferson conseguiu surpreendentemente empreender fuga. Então, todos os elementos trazidos pelo Jefferson nos seus interrogatórios, nós confrontamos com toda a investigação e verificamos com total certeza que ele mentiu em todos os interrogatórios. Ele chegou a dizer que tinha feito uma denúncia na polícia desse caso? Exato. Inclusive, ele falou no seu terceiro interrogatório, questionado por que ele então não procurou ajuda da polícia ou de qualquer pessoa que pudesse ajudar ele em razão de tudo isso que ele teria presenciado. Ele disse que chegou a fazer até 2 denúncias no 197 da Polícia Civil, mas nós verificamos que era mentira, já que não havia nenhuma denúncia sobre este caso no dia citado pelo Jefferson. Então nós concluímos que o Jefferson realmente foi o autor dos crimes perpetrados contra as vítimas. Ele investiu primeiramente em face da Tawane, porque segundo o próprio Jefferson, ele encontrou com a Tawane sem a parte de baixo da sua roupa e tomando banho de cachoeira. Então ele se aproximou da Tawane, já que ele se intitulava como um rapaz que se dava bem com mulheres no córrego, só que ele não esperava com a reação da Shirlene. Então houve uma luta corporal entre ambos, inclusive ele tem uma lesão no braço, muito provavelmente em razão dessa luta corporal. A Shirlene também apresenta lesões de defesa, demonstrando que houve realmente uma briga. E inclusive é outro ponto que o Jefferson se contradisse. Ele disse que viu a Shirlene supostamente ser executada por esse terceiro elemento,
que é uma ilusão da cabeça dele. Entretanto, ele disse que a Shirlene não ofereceu nenhuma resistência, nenhuma defesa. E o próprio laudo pericial aponta que ela se defendeu e resistiu às lesões perpetradas pelo autor. Delegado, o que justificaria, desculpa até interromper o senhor, tamanha brutalidade, já que foram várias facadas no corpo da Shirlene? Nós acreditamos que até em razão da personalidade do Jefferson, ele muda de personalidade a todo instante. A cada momento ele apresenta uma personalidade diferente. E são mudanças muito radicais e muito rápidas. E muitas das vezes ele se apresentava muito agressivo. Nós acreditamos que em razão dele ter sido surpreendido pela reação da Shirlene ao tentar defender a filha, e muito provavelmente talvez até ter agredido ele realmente nutriu uma raiva muito grande em razão dela, e cada vez mais que ele tentava feri-la, mais que ela se defendia e lutava, então acabou tendo como consequência um homicídio executado com tamanha brutalidade. Delegado, os corpos já foram encontrados dias depois, já em avançado estágio de decomposição, mas conseguiu fazer o levantamento se elas chegaram a ser vítimas de violência sexual ou se não. A partir desse momento em que a Shirlene tenta defender a filha, que tudo sai do controle dele, ele desiste desse ato? Não foi confirmado nenhuma violência sexual por parte do Jefferson e nem nos corpos das vítimas. Até em razão do estado avançado de decomposição dos cadáveres e também em razão da cena do crime, já que a Shirlene estava completamente vestida e a Tawane estava vestida conforme o Jefferson disse no final, que ela estava só com a parte íntima de baixo, mas vestida na parte superior do corpo. Então nós acreditamos que realmente não houve nenhuma violência sexual. E no final da investigação nós ainda prendemos um amigo do Jefferson em razão de uma prisão preventiva. Esse amigo do Jefferson vinha coagindo e ameaçando testemunhas. Então foi expedido um mandado de prisão preventiva em face dele, no qual nós cumprimos também. Ou seja, mesmo depois da prisão de Jefferson, a polícia vinha tendo dificuldades para conseguir fazer esse levantamento, justamente por conta desse amigo que vinha atrapalhando, até mesmo semelhança com o caso Lázaro. Na verdade, esse amigo começou a ameaçar as testemunhas que passaram a nos ajudar. Depois que ele tomou ciência dessa ajuda dessas testemunhas, ele passou a ameaçar para que elas não ajudassem mais. Então nós conseguimos identificar esse elemento como um elemento que estava tentando atrapalhar as investigações e foi expedido um mandado de prisão para ele e foi cumprido juntamente com o Jefferson, que também teve sua prisão preventiva decretada pelo Poder Judiciário. Delegado, o Jefferson deve responder pelo que agora e durante quanto tempo ele pode ficar preso? A gente, claro, espera que seja o tempo máximo, mas a gente sabe que no fim não fica, né? O Jefferson está respondendo por 2 crimes de homicídio qualificado em razão da morte da Tawane e em razão da morte da Shirlene. Está respondendo também pelo crime de aborto, já que a Shirlene estava grávida. E também está respondendo pelo crime de ocultação de cadáver, já que tentou esconder os corpos da vítima, cobrindo as 2 vítimas com a mata existente no local. Delegado, obrigado pela participação do senhor aqui no SBT Brasília. Pois é, malta, eles até tentaram ocultar o crime, o Jefferson tentou negar, mas não tem jeito. A polícia vai atrás, investiga e consegue descobrir que agora ele pague por esse crime que ele cometeu com tamanha brutalidade, né? Não, envolveu até um amigo para ajudá-lo a disfarçar, para coagir testemunha, para impedir a polícia de chegar a essa conclusão. Na minha opinião, tipo de crime que merecia prisão perpétua. 2 homicídios, uma mulher grávida, mas isso não está na lei brasileira. Obrigado, Maicon, pelas informações. Agradeço ao delegado Thiago Peralva por participar com a gente ao vivo no jornal. Uma pesquisa nos cartórios do país mostrou que, durante os 2 anos de pandemia, mais de 320 mil crianças recém-nascidas foram registradas no cartório só com o nome da mãe. Isso revela que o reconhecimento de paternidade diminuiu nesse período de pandemia e caiu 30%. A filha de Natasha já vai completar 3 anos. Mesmo com o resultado positivo do exame de DNA, o pai da criança ainda não reconheceu a paternidade. O caso está na justiça. Nome por nome, qualquer um dá. Mas por uma questão de direitos da minha própria filha, ela tem que decidir ou não se ela vai ter contato mais tarde com o pai ou não. Os reconhecimentos de paternidade diminuíram no Brasil durante a pandemia. Quase 30% na comparação entre 2019 e o ano passado.
A região norte concentra o maior número de crianças com pais ausentes. Os dados estão no portal da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Nos 2 primeiros anos da crise sanitária no Brasil, 6% dos recém-nascidos foram registrados somente com o nome da mãe. Para a diretora da Associação de Registradores, além dos conflitos familiares, o isolamento social pode ter dificultado o registro de paternidade. Mas ela explica que é um direito da criança. O procedimento é gratuito e pode ser feito em qualquer cartório, apenas com a presença do pai devidamente identificado e a concordância da mãe. Quando o pai se nega a reconhecer o filho, o cartório também pode encaminhar o processo. Ela diz, olha, o pai do meu filho é aquele senhor tal e traz o endereço, né? Então o cartório vai autuar essa indicação do pai, vai remeter para o juiz da vara ali competente de cada cidade e esse juiz vai chamar o pai para uma audiência. Agora há pouco, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou 2 casos da nova variante Deltacron aqui no Brasil. Um no Pará e um no Amapá. Estudos preliminares apontam que essa Deltacron seria uma variante da Covid-19 misturando a Delta com a Omicron. As informações com André Anelli. Os 2 casos foram identificados na região norte do país, um no Amapá e outro no Pará. O Ministério da Saúde não informou se os infectados viajaram para o exterior recentemente. A nova cepa Deltacron foi identificada primeiro na França. Estudos preliminares apontam que a mutação é uma mistura das variantes Omicron e Delta. O Ministério da Saúde disse que o momento é de monitorar os 2 casos. E o ministro Marcelo Queiroga afirmou que a principal arma contra a Covid-19 continua sendo a vacinação. Será que muda alguma coisa para a gente que mora aqui no Distrito Federal? O governador Ibanez Rocha comentou a chegada da Deltacron ao Brasil. Tudo que diz respeito a variantes e tudo que diz respeito à Covid nos preocupam. Nós vamos manter o monitoramento em relação a isso. Se houver qualquer risco à população, nós temos todas as condições de tomar atitudes que ajudem a bloquear a entrada desse vírus, inclusive atitudes como a volta das máscaras, atitudes como fechamentos, mas a gente espera que isso não venha a acontecer. Essa variante ela surgiu, se não me engano, na França, lá não houve um avanço muito forte, eles conseguiram manter as medidas dentro do menor nível possível. Então é acompanhar, nós estamos aí de olho. Vou pedir ao secretário de Saúde que acompanhe todos os números em âmbito nacional para que, caso seja necessário qualquer medida, a gente tenha disponibilidade de dados para fazê-lo. A nossa série de entrevistas em homenagem ao Dia da Mulher continua até o fim dessa semana. Nossas convidadas, você tem visto, são mulheres que ocupam espaços de poder, que são tomadoras de decisão. Hoje, Vanessa Mendonça, secretária do Turismo no Distrito Federal, muito obrigado pela presença. E olha, secretária, começo dizendo que eu não me lembro de uma outra gestão do GDF com tantas mulheres no primeiro escalão da administração pública. Então, pergunto para a senhora como é que tem sido trabalhar com seus colegas. Boa tarde, obrigado por ter vindo. Boa tarde, Felipe. É uma alegria enorme estar aqui no SBT, na sua companhia. Boa tarde a todos, todas que estão nos acompanhando. E realmente, o nosso governo, nós temos secretárias em várias pastas, presidentes de instituições, de órgãos como a Emater, primeira presidente na história da Emater. E é muito bom, Eu estou desde o início da nossa gestão com o apoio integral do nosso governador Ibanez, que apoia, que motiva, que confia e que nos dá a oportunidade de realmente realizar um trabalho, e especialmente incluindo as mulheres em todas as nossas ações, em todos os nossos projetos. Na pasta do turismo, o que a senhora pode destacar para a gente como avanço? Eu, particularmente, amo Brasília, faço um apelo sempre para os meus familiares que não conhecem, que eles precisam visitar a nossa cidade, e pergunto para a senhora o que a cidade está fazendo para atrair essas pessoas. Olha, são vários projetos, Felipe. Só um exemplo, nesse final de semana, nesse domingo, nós lançamos uma nova rota, que é a Rota Sobre Rodas. Essa rota foi elaborada por motociclistas, a maioria mulheres, e nós lançamos lá na Praça do Cruzeiro com a presença de mais de 300 motociclistas. Estou vendo essa imagem linda no nosso projeto Arte no CAT, que foi realizado na Praça dos Três Poderes.
E nós elaboramos uma série de novas rotas que tem realmente colocado a nossa cidade como um destino turístico muito especial. O turismo náutico que está sendo mostrado aí, turismo esportivo, o rural, todas essas imagens são imagens de projetos que nós criamos, que foram realizados em 2019, 2020, não paramos na pandemia e mais ainda focados nesse sentido de abrir oportunidades para as mulheres artesãs, que são, na nossa secretaria, o número de artesãos chegam a 12 mil e manualistas e 80%, Felipe, são mulheres. Mulheres que vivem dessa atividade, que sustentam as suas famílias e que precisam, que eu costumo dizer muito, exclusivamente de oportunidade para comercializar os seus produtos, para receber uma qualificação melhor e voltar para sua casa todos os dias com o resultado desse trabalho. Pois é, investir na qualificação dessas mulheres é, por tabela, ganhar num longo ciclo virtuoso, porque a mulher que se capacita, ela traz renda para dentro de casa, se preocupa na educação dos filhos, são muitos pontos positivos que a gente ganha, né, secretária? Muitos pontos, e nós as qualificamos para que elas obtenham a carteira do artesão. E essa carteira, ela permite que as nossas artesãs, elas possam trabalhar em todas as feiras, em todos os eventos e que possam seguir conosco, inclusive, para as feiras nos outros estados. Nós levamos agora nossas artesãs a Olinda, a Belo Horizonte e a Fortaleza. E, Felipe, o resultado foi maravilhoso. Não só em comercialização, mas em oportunidade de sair, fazer essa interlocução com artesãos do Brasil inteiro e levar a nossa cidade, que é o mais importante, né? Nós temos cada vez mais que exercitar esse amor por Brasília e nós estamos fazendo isso. A minha equipe, inclusive, na Secretaria de Turismo, quase 50% é composta por mulheres. Então, são as mulheres que estão cuidando, e a gente tem, né, Felipe, esse poder, eu costumo dizer sempre que a mulher, esse poder da gestação, de gerar a vida, essa potência que a mulher é, e trazer esse assunto de uma forma muito positiva. Essas mulheres corajosas que saem de casa de manhã, trabalham o dia todo, às vezes sem nem saber qual vai ser o resultado, Felipe, do final desse dia, mas nós estamos fazendo com que elas possam, primeiro, ter o espaço para comercializar o seu produto, que é muito importante. Esse local que está sendo mostrado é o nosso centro de atendimento ao turista na Praça dos Três Poderes. Nós assumimos, você sabe, Felipe, a cidade toda muito mal cuidada, o centro de atendimento ao turista estavam todos fechados. Hoje nós temos lá no aeroporto, as nossas atendentes recebem os visitantes que chegam no Brasil com um bem-vindo à sua capital majestoso, na rodoviária. E no setor hoteleiro norte, sul, nós estamos realmente fazendo com que todo brasileiro que chega a Brasília leve a sua cidade no coração. E de que forma? Por meio das experiências que nós estamos oferecendo, nas mais diversas rotas, desde a rota do rock, do motociclismo, o roteiro rural. Nós crescemos muito na pandemia, no setor rural, o turismo rural, as pousadas, o enoturismo. A nossa cidade tem experiências que a maioria das pessoas que chegam de fora não tem ainda a noção, mas nós estamos revelando essa Brasília. Ô, secretária, então vou terminar pedindo para a senhora deixar um recado, que eu sei que vai deixar os colegas da senhora, os homens do Palácio do Buriti, meio enciumados, mas faça uma defesa do que a mulher tem de diferente quando está à frente de uma secretaria e na gestão de projetos. A capacidade de unir os mais diversos setores e poder equilibrar essas relações para que todos possam ter oportunidade. Eu acho que a gente olha muito assim, o cuidado, né? Se colocar no lugar do outro. E esse cuidado de somar, de integrar, né? De fazer com que todos tenham a mesma oportunidade e que possam ser escutados. E essa é uma forma nossa de trabalho, mas também tem muito a ver com a forma como o nosso governador ele conduz essa gestão, né? Que é trabalhar para o próximo, trabalhar para servir. Nós, mulheres, temos isso, né? Essa capacidade de servir. Servimos os nossos filhos, servimos as nossas famílias, aprendemos isso. E eu acho que esse é um grande diferencial, Felipe. Muito obrigado, secretária, pela presença. Bom trabalho para a senhora e até a próxima. Muito obrigada pela oportunidade, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada e um beijo no coração a todas as mulheres. Valeu.
Pessoal, hoje é dia de Liga dos Campeões no SBT, o duelo dos melhores atletas do planeta, você vê só aqui na TV que tem torcida. Fala pessoal, hoje é dia de Liga dos Campeões aqui no SBT, sempre com um jogaço e dessa vez não vai ser diferente. Manchester United e Atlético de Madrid se enfrentando por uma vaga nas quartas de final da maior competição do planeta. No jogo de ida, 1-1, tudo empatado, então tá tudo aberto para Cristiano Ronaldo, João Félix e companhia, qualquer um pode ser decisivo. É hoje, 4h45 da tarde, Manchester United e Atlético de Madrid aqui no SBT. Eu espero você. Vamos para um rápido intervalo. Aí está ele. Volta já. Sua voz potente e talento inigualável, Tim Maia atingiu as paradas de sucesso muitas vezes ao longo dos seus 56 anos de vida. Hoje, 15 de março, faz 24 anos desde que Tim Maia nos deixou. E o carioca ainda é conhecido, claro, como o rei do soul brasileiro e seu trabalho reconhecido no mundo todo. O Tim Maia marcou a sua história? Alguma música dele é inesquecível para você? Deixa sua mensagem apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. A gente pode ler o seu recado ao vivo. E conversamos agora com o Léo Maia, que é filho do Tim. Léo, muito obrigado por estar com a gente. Boa tarde. Primeiro, começa dizendo como é que vocês da família têm feito para preservar a memória cultural do seu pai. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Brasília. Enfim, boa tarde toda a região. Meu pai, ele é imorrível, né? A música dele é eterna. A gente está em pleno processo de descobrimento ainda das coisas raras do meu pai. Haja vista o disco em espanhol, enfim, tantas outras coisas que eu tenho certeza que ao longo do tempo virão, porque havia muita musicalidade, muito poder musical ali, né? Então, Felipe, é uma parada que é muito profunda. Eu vou pedir para você esperar só um pouquinho aí para a gente fazer uma viagem no túnel do tempo e a gente relembrar a participação de Tim Maia no programa Hebe no finalzinho de 1993. Rodou! Olha, nesse disco tem também o Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar. Valeu. Com a banda Vitória Regia. Vou pedir pra você mudar, vou pedir pra você voltar. Eu te amo, eu te quero bem. Vou pedir pra você me amar, vou pedir pra você gostar. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneiro, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isto é que eu espero, e pra mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Espero para ver se você vem. Te troco nesta vida por ninguém, porque eu te amo, eu te quero bem. Peço que na vida a gente tem ser amado por alguém, porque eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneiro, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isto é que eu espero, e pro mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. A semana inteira
quero amar, quero amar. Obrigado. Muito obrigado. Legal. E agora? Obrigado. E agora? Agora nós vamos dar uma chegadinha. Vai embora? É hora. Próxima aí. Mó carinho. Na próxima? Se Deus quiser. Ah, que peninha, que peninha. Obrigada, querido. Vai com Deus. Feliz Natal e um grande ano novo. Toda a sua família. Grande Muito obrigado. 1994. Parabéns para a banda Vitória Regia. Muito obrigado. Tchau, Viu, tchau. gente? Que maravilha. A Hebe desejando um grande 1994. Léo, a Maria Silva de Planaltina aqui no Distrito Federal mandou pra gente. Eu e meu marido consideramos Primavera a música do nosso namoro. Hoje temos 30 anos de casados. Maria, um abraço, obrigado pela participação. Léo, tô te vendo todo paramentado. Você quer fazer uma homenagem musical pro seu pai? O maior prazer do mundo e para todo o seu público, Felipe. Vamos lá. Aí agora. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi que na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Muito bom, palmas, que vozeirão, hein, Léo? Deixa eu fazer um pedido para você, são tantas as mensagens dos nossos telespectadores. Ó, chegou mais uma aqui que a diretora já separou. Esse sim sabia cantar, deixou muitas saudades em nossos corações. Alexandro de Águas Lindas de Goiás, muito obrigado, Alexandro. Ô, Léo, pro Alexandro, pra Maria de Planaltina e para todo mundo que está participando, que mensagem a família do Tim deixa sobre esse legado de cultura que o seu pai representa? O meu pai imprimiu uma cor muito linda na música negra brasileira, né? E meu pai é um grande representante da cultura negra brasileira. E meu pai tinha um bordão muito legal, que era o seguinte: vamos falar de amor, somente de amor. Eu sou esse pequeno aprendiz. Eu sou esse do lado direito aqui da minha... Eu sou esse pequeno no colo da minha mãe, na fase racional. Enfim, eu sempre fui o cara que andou... que carregava a mala, afinava o violão, que, enfim, cuidava de tudo para que ele fizesse essa mágica todas as noites. Sinto muita saudade. Então vou te pedir para atender o pedido da Alessandra Chiquete de Lusiânia. Ela fala: sempre rei, soberano, Tim Maia, a música Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar foi um marco no Brasil. Pode pedir assim de improviso que você faz? Agora. Vou pedir pra você voltar, vou pedir pra você ficar, que eu te amo, eu te quero bem. Ah, muito legal. Me fala uma coisa, você tá conversando com a gente de onde? Tô no estúdio da minha gravadora, Orfeu, tô lançando um disco novo, Família Maia continua em atividade, agora a gente tá com um projeto clandestino. Então eu peço que você convide o nosso público para conhecer o seu trabalho, que tem o DNA do rei do soul brasileiro. Eu acredito que fui um bom aluno, fui humilde o suficiente para aprender com um grande mestre. E a gente está com um projeto chamado Clandestino pela gravadora Orfeu, em todas as plataformas digitais, uma canção do Raça Negra, que eu dei uma pegada assim, a lá Vitória Regia, a lá Tim Maia, e uma canção minha, que já está também nas plataformas digitais, que é Ela Me Traiu. Quem puder ouvir e entrar no meu Instagram, Léo Maia Oficial, alô Brasília, alô Goiânia, alô região, alô Cidade Satélites. Beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Obrigado, Felipe, pelo espaço à cultura. Muito obrigado, Léo, mais uma vez. Vou dizer pro pessoal procurar você no Instagram mesmo, que aí fica a curiosidade. Obrigado, um abraço na família, até a próxima. Valeu. Até, obrigado. Pessoal, rapidamente aqui para a gente concluir o noticiário, o governador Ibanez Rocha fez hoje uma solenidade com as forças de segurança e a Vitória Mello tem os detalhes e informação de última hora. Vicky, é com você.
Felipe, hoje a movimentação das forças de segurança ali no Palácio do Buriti foi bem intensa, mas também não é para menos, viu? O governador Ibanez Rocha anunciou a proposta de reajuste salarial desses servidores aqui do DF. Um reajuste de 10% que deve impactar aí os cofres públicos em 800 milhões de reais até 2023. Mas, de acordo com Ibanez Rocha, o DF tem orçamento para isso. Só que agora essa proposta segue para o governo federal. Precisa da aprovação do presidente Jair Bolsonaro. Foi um evento bem importante ali, cheio de solenidades ali no Palácio do Buriti, contou com a presença de deputados distritais, federais, além do próprio governador Ibanez Rocha, vice-governador Paco Brito e os comandantes das corporações policiais aqui do Distrito Federal, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil. Inclusive, além disso, nesse mesmo evento, o governador anunciou a ampliação do plano GDF Saúde para policiais civis e também para os seus dependentes. Então, duas demandas importantes, duas reivindicações dessa categoria e agora esse reajuste salarial de 10% foi enviada essa proposta para o governo federal e precisa da aprovação do presidente Jair Bolsonaro. O governador Ibanez Rocha falou sobre o assunto, então vamos ouvir um trechinho da fala dele. Que era uma reivindicação muito antiga da Polícia Civil, que era a questão do plano de saúde dos policiais civis, também coube dentro do orçamento do fundo, de acordo com a aprovação da lei que foi aprovada no Congresso Nacional, de relatoria do deputado Luiz Miranda, e conseguimos estabelecer parâmetros que atendem as famílias dos policiais civis também. Então, o momento é realmente de festa para eles e de início de um trabalho. Eu só estou encaminhando a mensagem, quem encaminha a medida provisória e o projeto de lei é o presidente da República e agora nós vamos partir para a negociação, mostrando a viabilidade desse reajuste aos policiais. Informação aqui sempre chega na hora certa. Obrigado a você pela companhia. Nos vemos amanhã, 11h35 da manhã, ao vivo. E a gente encerra a edição de hoje com o som de Léo Maia. É com você, Léo. Toca daí. Feriu meu coração, matou a minha alma com tanta desilusão, trouxe a tristeza aonde só havia happy hour pra ter todo dia, me deixou mal com a galera. Hoje sou chamado de otário e de mané, né. Já não vou mais na balada, eu fico em casa, só no Beat Night. Ela me traiu, baby, ela me corneou, baby. Eu disse, ela vacilou e vazou com a minha amiga. Ela me traiu.